Bem-vindos à Escola de Kabbalah, Shabbat Shalom. Estamos entrando num novo ciclo lunar, estamos entrando no ciclo lunar de Iyar, ciclo lunar ligado a Touro, regência de Vênus, um novo mês, um novo ciclo, muitas coisas, muitas mudanças, muitas coisas para que a gente possa aprender. Muitas experiências para que a gente possa transformar a nossa vasilha e possa cada vez mais mergulhar nas dimensões espirituais. Começamos a nossa manhã de Shabbat nos conectando à energia de Tzion, de Jerusalém, portal espiritual de integração, de unidade, portal espiritual de toda a luz infinita e todas as bênçãos que nós queremos receber. Jerusalém é considerado o coração espiritual do mundo. Então é para lá que nós nos dirigimos para poder receber toda essa energia que hoje no Shabat ela é triplicada. Shabat, o dia em que o céu e a terra se unem num casamento e que nos dão a oportunidade de também construir essa unidade, essa integração. Meditando da direita para a esquerda nas letras Ain Lamed Mem para limpar todos os nossos pensamentos, limpar a dimensão mental, os campos espirituais no nosso entorno, de todos os pensamentos negativos, todas as obsessões, toda a nossa falta de concentração. Ain Lamed Mem nos ajuda a colocar a nossa mente alinhada ao plano superior, ao plano espiritual. E nesse momento, peço a todos que em silêncio possam fechar seus olhos, entrar em contato com a sua respiração, entrar em contato com este momento e esse espaço sagrado dentro de ti, para que possamos começar nosso dia com a consciência no seu próprio eu, na sua própria existência, nesse tempo sagrado, nesse espaço sagrado. Relaxa teu corpo, silencia teu coração, silencia a tua mente. Relaxa os ombros e o pescoço. Possamos elevar nas 7 esferas espirituais. No dia de hoje, nós fazemos uma elevação ainda muito maior e captamos e trazemos uma bênção, uma luz muito mais forte, porque hoje é Shabbat. Anabekoach kedulai amnecha tatir tzerurah kabel chinat amha sagveinu tareinu norah Nagibor dorshei chudecha kevavat shomrein barchein tarem rahamei tzikatecha tamid gomlein assim kadosh berov tuvcha nachila datecha yachid geelem hapnei zorhei kidushatecha Shabbatenu kabelu shmat tzikateni yodea talumot barushim tov. Rogamos que desates com o poder e a grandeza da tua destra as ataduras do cativeiro. Aceita o canto do teu povo, exalta-nos, purifica-nos, ó temido. Ó Mãe poderoso, rogamos-te que preserves como a pupila do olho os que exigem a tua unificação. Abençoa-os, purifica-os e tua justiça benevolente continuamente retribui-lhes. Ó poderoso e santo, com a abundância da tua bondade, guia a tua coletividade. Ó único exalto, verte-se a teu povo, aqueles que se lembram da tua santidade. Aceita as nossas súplicas e ouve os nossos clamores, ó tu que sabes todos os mistérios. Amém. Abrindo os olhos, meditando da direita para a esquerda nas letras verde, Vav, Rei, Vav, e nas letras Mem, Rei, Shin, trazendo todo o poder de alegria, felicidade e de cura, aumentando nossa proteção, nossa imunidade para todas as áreas da nossa vida.
Que possamos, nesse Shabat, receber as bênçãos de abundância, as bênçãos de prosperidade, que Deus nos traga uma semana de bons negócios, uma semana próspera, uma semana cheia de saúde, uma semana com muito conhecimento e muita sabedoria, uma semana cheia de boas relações, de paz entre as pessoas, uma semana em que teremos uma consciência mais elevada, estaremos centrados naquilo que viemos estar centrados, dando menos energia para as forças externas contrárias. Que nossa luz, nossa frequência, apague o mal, apague as más intenções, apague as ameaças, e que possamos nos direcionar nossos sonhos, nossas almas, para as dimensões mais elevadas, para interesses grandiosos, e que possamos compartilhar. Compartilhar é transformar-se. Compartilhar significa muitas coisas. Também ajudar o próximo, mas acima de tudo olhar para si de uma forma em que o outro esteja junto. Olhar para si, percebendo a natureza dentro de ti, percebendo que tu és imagem e semelhança de Deus, que tu contém absolutamente o todo dentro de ti. Meditando nesse momento, nas letras P-Vav, Yud-Hei, Hei-Vav, Yah-Ha-Ha-Ve, Yah-Ha-Ha-Ve, Tsevaot Elohei Israel, Elohim Haim, Bemelech Olam, El Shaddai, Baruch Atah, Yeh-Ha-Ha-Ve, Eloheinu, Melech Haolam, Oseh Maaset Bereshit. Que possamos, nesse momento, nos conectar a toda essa nova energia, deste novo ciclo, nos conectar e abrir a nossa vasilha para essa nova luz, para uma renovação. Meditando nas letras, olhando da direita para a esquerda, apenas passa teus olhos. Nunca se importem com a vocalização, porque é mais importante você receber a luz das letras e vencer o racional que tende a desejar sempre dar um nome para tudo. Apenas recebe as letras, olhando da direita para a esquerda. A sequência da oração Anabecoar, do nome de 42 letras, passando teus olhos, para abrir todos os canais de abundância e prosperidade. Assim, Kadosh, Perov, Tufra, Nachela da Terra. Kabbalah nos mostra e nos ensina que nós vivemos apenas num pequeno pedaço da realidade. E que nós acabamos por viver 100% na nossa energia, numa realidade que é só 1%. E acabamos não vendo aonde está a origem, a causa de tudo que nós vivemos e o que temos que viver, do nosso sentido de vida, do nosso propósito, e aonde está também o entendimento da nossa caminhada e do nosso andar, e aonde está ou onde estão as oportunidades para que tenhamos uma vida feliz. Porque a Kabbalah entende que o objetivo da criação de tudo por Deus é para beneficiar o homem com toda a sua abundância, o seu amor, a sua felicidade. Viemos ao mundo para sermos felizes, viemos ao mundo para sermos prósperos, prósperas, abundantes, para termos e vivermos da melhor forma possível, para que possamos cumprir o Tikkun, possamos cumprir as nossas correções, possamos resolver as coisas que foi nos dado,
e que a nossa geração é considerada a última geração, é a geração que veio terminar um ciclo, uma fase, e é por isso que temos uma vida tão intensa, cheia de coisas, com tantos conflitos, que acima de tudo são conflitos internos, muito mais do que externos, porque a Kabbalah também entende que tudo que nós vivemos dentro é refletido no mundo de fora. E estamos com os olhos voltados basicamente 100% do tempo para fora. Criar o espaço sagrado é criar a sacralidade e se aproximar realmente do verdadeiro sentido da vida. É se aproximar da onde nós vamos obter as respostas que tanto buscamos e se aproximar também do sentido que é o foco e do plano da vida, que é nos colocar numa vida que flui. Nosso grande problema é que, se a gente for ver, a nossa vida começa a entrar em conflito e sofrimento quando a gente não deixa a vida fluir. Quanto mais abrirmos o espaço para a realidade metafísica e espiritual, quântica, mais a nossa vida vai fluir. A bondade da inteligência divina foi ter nos entregue várias ferramentas e instrumentos, mas que, de novo, a vida nos fez nos voltar para tudo, menos para isso. Foi nos afastando dessas dimensões que nós chamamos de espirituais. A nossa dor, nosso desespero é um sinal que também existe para que a gente volte para essas ferramentas que nos foram entregues. A cada ciclo lunar, nós temos a oportunidade, porque os ciclos lunares, eles também são e foram dados como ferramentas para que nós pudéssemos entender a nossa caminhada. Mas quando a gente entende que a caminhada é de dentro para fora, é da alma para o corpo. Vivemos muito na consciência corpórea, e a consciência corpórea, ela tem uma característica, ela é comum a todos nós. Ela tem um desejo de atração, ela vive a falta, porque ela veio para ter faltas. Só que é importante ter faltas, nós precisamos ter faltas. Mas a gente vive 100% a falta e acaba não criando espaço para viver aquilo que entra nessa falta, que é a alma, que é a luz. Mesmo que a luz entre, mesmo que exista a alma nesta falta, tu estás tão centrada na falta que tu não vê a luz que entrou e não vive a luz, porque a luz tem a característica de trazer o sentimento e a sensação de preenchimento. E quando tu tem a sensação de preenchimento e que tu tem um estado de prazer, tu amplia, tu expande. E nesse ampliar, nesse expandir, tu entra nessa energia que nós chamamos, traduzindo para o português, de compartilhar, de repartir. E nesse momento, tu pode querer contar para as pessoas, tu pode querer fazer coisas, tu pode ter muita energia, tu quer andar, tu quer cozinhar, tu quer produzir, tu quer realizar coisas. E tu tem nesse momento esse sentimento maior de que a natureza, aquela planta, tudo está dentro de ti e tu automaticamente lembra de molhar a planta, tu lembra de cuidar da planta, de cuidar do bicho, de cuidar das outras pessoas, de olhar os outros no trânsito e de saber entender que a vida é uma conversa constante com tudo. Que o teu processo de alegria e felicidade, a tua abundância, a tua prosperidade, a tua riqueza, é essa conversa com o todo. Que não existe ser feliz sozinho, não existe ser rico sozinho, não existe amar sozinho. E que quanto mais a gente amplia aquilo que está fechado e que gera dor e sofrimento, mais nós vamos entrando em ciclos de alegria e felicidade. Nossa vida é uma vida muito sem foco, redirecionada para todos os lados, mas para nenhum ao mesmo tempo. E assim a Kabbalah entende que nós precisamos gerar foco. E a Kabbalah é todo um conhecimento, uma sabedoria. Eu agora que via, agora, oi pessoal, não estava aparecendo, mas agora eu estou aparecendo. E a nossa vida, ela é toda, a Kabbalah entende, ela é fragmentada, ela é direcionada para muitos lados. E nós precisamos
receber as ferramentas que são nos dadas, segundo a Kabbalah, que está dentro de uma trindade, que é a trindade de meditação, oração e estudo. Não tem uma ordem. Todos os três se conversam. Eu posso estudar num sentido meditativo, num sentido como uma oração. Eu posso orar como uma forma meditativa e como um estudo. E posso meditar como um estudo e como uma oração. Mas é preciso criar um tempo sagrado para isso. Ninguém acessa a Cabala, ou a própria magia, ou o poder da Kabbalah, Cabala ou Kabbalah, com o seu desespero. Volto a falar que nossa condição diária é de desespero. O que é o desespero? É o desejo imediatista. E a gente lida com as reações, com as reatividades, com o ato reflexo, com as emoções respondendo o tempo inteiro. Quando a Kabbalah vai nos ensinar todo um caminho de evolução, crescimento e desenvolvimento, que busca essa conversa com a realidade metafísica, a realidade espiritual. É um retorno, uma techuvá, um retorno para Deus. Mas o que é Deus? Muitos de vocês vêm com as concepções que vocês trazem da tradição religiosa e espiritual de vocês. Muitas pessoas acabam em alguns conceitos que, obviamente, são largados dentro hoje de uma plataforma que existe por aí, que é um lugar de abertura, apenas de conhecimento, para você conhecer e vir conhecer de uma forma mais profunda. As pessoas, às vezes, respondem conforme as suas crenças, que não corresponde a Kabbalah. Ou querem colocar o conceito, mudar o conceito da Kabbalah, sem realmente conhecer a Kabbalah. O importante daí é que a pessoa ficou incomodada, e isso é muito importante. Porque tudo em que ou onde nós nos sentimos incomodados é porque tem algo que nós precisamos olhar, transformar, mexer. Porque provavelmente ali há bloqueios e não há fluidez. E ali pode ser um sinal. Uma das grandes ferramentas que nós temos para a nossa caminhada diária, porque nós queremos mudar a nossa vida, queremos ser felizes. E temos várias áreas que, devido a essa fragmentação, ao próprio processo da criação do universo, não vou entrar aqui, né, nas questões, nós acabamos por viver de uma forma que tem áreas que estão indo bem, tem áreas que não estão indo bem. E nós queremos, obviamente, nós ficamos muito mais incomodados com as áreas que não estão indo bem, damos, por sinal, pouca atenção para as áreas que estão indo bem, e acabamos por ficar presos e sofridos e sofridas naquelas áreas, regiões, que não, a coisa não está indo bem. Hashem, Deus nos deu uma das maiores ferramentas, que é um caminho, que é o caminho da alma, que é o caminho da luz. É um Deus único, mas que se derrama num colorido múltiplo. Nós somos parte desse colorido múltiplo. Cada um de nós tem uma cor de olho, tem uma cor de cabelo, uma forma de corpo, gostos, jeitos, falas, desejos, completamente diferentes. Somos múltiplos. Não existe nessa multiplicidade necessariamente algo que vai ser igual a um ou do outro, mas nós temos pontos em comuns. E nesses pontos em comum são esses momentos de integração e de troca. E nos pontos que não são comum, são, às vezes, momentos em que nós vamos exatamente poder se trabalhar consigo próprio, poder fazer o reencontro consigo e poder, acima de tudo, nesses pontos em que nós não somos comuns, não nos encontramos, poder olhar para si e buscar sua autoaceitação. E não tem maior autotransformação do que a autoaceitação. Brigamos porque achamos que tudo tem que ser igual, e todo mundo tem que ser igual. Quase que impondo, quase é ótimo. A questão que é, me aceitem. E, na verdade, nem tudo em mim vai ser aceito. Assim como nem tudo em ti é aceito. Mas será que eu tenho que brigar por não aceitar? Ou eu tenho que olhar para dentro de mim e eu poder me aceitar? Esse caminho entre eu e tu, é um caminho constante.
As culturas acabaram colocando muito os extremos. Esse eu se tornou um sistema egoísta, fechado em si, em que a pessoa não aprende nada consigo mesma, além de se fechar em si. E o outro passa a ser algo que muitas vezes tu vai para o excesso e exagero de ter que dar tudo para o outro, ter que ser o tempo inteiro aquilo que tu percebe pelo olhar do outro. E tu não existe, porque nem 8 nem 80 traz uma existência para ti. O caminho espiritual é um caminho para que possamos retomar a nossa própria existência. Porque a verdadeira existência é a existência que te traz o que há de mais divino dentro de ti e que revela e traz à tona o verdadeira consciência, o verdadeiro ser humano que nós somos. Esse verdadeiro ser humano que nós somos é trazer os nossos poderes e o conhecimento de toda a magia. E uma das maiores magias que nos foi entregue se chama calendário cabalístico. É realmente a nossa capacidade de poder acompanhar o movimento da Lua. E os segredos da Lua é o segredo da renovação e o segredo dos ciclos, que foram entregues no deserto às mulheres porque elas não entregaram suas joias para construir o bezerro de ouro. Rosh Kodesh. Rosh Kodesh é a cabeça do mês. Deus entrega o segredo da renovação da nossa vida. As coisas não estão boas, as coisas não estão bem. Exatamente, teremos um momento em que a Lua se renova para poder mudar completamente a nossa história, mudar completamente a nossa vida. Rosh Kodesh, a renovação da Lua, é uma festa das mulheres, momento em que as mulheres vão para as ruas, vão para a natureza, para poder receber toda essa energia, porque é através delas que essa luz de mudança, de renovação vai acontecer. Quando nós entramos no novo mês, entramos numa energia muito especial. Essa energia ela é conhecida como entrar na cabeça do mês. Por isso, Rosh Kodesh, a cabeça do mês é o momento em que entramos no intelecto divino. Esse intelecto que corresponde a Keter, Chokhmah e Binah, a coroa, a sabedoria e o entendimento, é onde nós podemos interferir em toda a informação, aquilo que nós chamamos no DNA do mês. Nós interferimos em tudo que vai acontecer no nosso mês. Por isso, ao começar um novo ciclo, ao começar um novo mês, nós meditamos para imprimir os nossos desejos, para que possamos receber neste novo ciclo os frutos que nós estaremos plantando. Por isso que os 3 primeiros dias, quando nós temos o primeiro fio de luz da Lua, nós precisamos entrar num processo intenso de meditação. Precisamos entrar num processo de consciência do que desejamos. E cuidar com os nossos pensamentos e as nossas palavras, porque frequentemente nós não nos damos conta do que estamos falando. Por isso, a dimensão imediatista, o lado do desespero, fazem com que nós desejamos intensamente algo, mas não nos damos conta que passamos grande parte do tempo falamos do não dá, não tem como, não consigo, não adianta, isso é ruim, e vamos trazendo emoções e sentimentos de diminuição, né, de contração, onde, na verdade, comunicamos para o universo, comunicamos para a própria luz, que está chegando o tempo inteiro para nós, porque o tempo inteiro na nossa volta existem bênçãos, e nós comunicamos que estamos fechados, que não queremos, mesmo racionalmente parando para fazer meditações, nos conectando com as ferramentas corretas, usando as magias, nós passamos grande parte do tempo comunicando e dizendo não. Eu quero, mas eu não quero. Eu quero, mas eu não quero. O momento do Rosh Kodesh é conhecido como Kippur Katan e Zman Kaparah, um momento em que nós podemos fazer um processo de purificação, de limpeza, de perdão,
um momento em que nós abrimos mãos, que limpamos os desvios, os erros e nos renovamos. Começamos um mês mais limpo, cheio de energia, porque passamos por um processo de purificação e de perdão. Seja da tua vontade, Deus, Deus de meus ancestrais, bendizer infinitamente todos os meus atos, e de tua mão sacia-me. Guia-me por teus caminhos e me faz triunfar. Que meu sustento em tuas mãos seja bendito e doce. Faz-me misericordioso para teus olhos e os olhos de todos que me vejam, porque tu és um Deus bom e misericordioso. Amém. Começamos um novo ciclo, segundo ciclo do nosso calendário cabalístico, um ciclo que sempre inicia com o primeiro fio de luz da Lua. Os ciclos são lunares e solares. Estamos no segundo mês, começamos o ano dos meses em Nissan, mês de Áries, e agora adentramos o mês de Iar, o mês de Touro. Mês de Nissan, mês da liberdade, mês de Áries, do impulso, de uma nova semente, mês da guerra, mês de lutarmos pelo que nós desejamos, e agora caminhamos no mês em que corresponde à caminhada do povo hebreu no deserto, em que nos conectamos durante todo o mês com a nossa contagem do Homer, momento em que estamos compartilhando diariamente esse espaço para nos reconectar com o compartilhar e com o divino, onde a contagem não deixa de ser uma reorganização do que somos, do que nós somos, e de todos os nossos campos de energia e campos espirituais. Somos seres de energia, e dentro da espiritualidade, dentro da Kabbalah, o tempo inteiro nós lidamos com esse corpo de energia, o tempo todo. Mas nós insistimos em estar o tempo inteiro na vida física. A gente sempre diz que a Kabbalah não lida com a vida física, ela lida com a vida da energia, ela lida com a vida metafísica, ela lida com a vida espiritual. E depois desse mundo espiritual, dessa dimensão espiritual, o físico é apenas a manifestação, apenas o resultado. A cada mês nós temos ciclos de luz, de bênçãos, para podermos corrigir, melhorar e incrementar para nós toda essa energia intensa, incrível que existe dentro de nós. Oportunidade que nós temos de melhorar a nossa vida, de conectar com elementos que nós vamos acordar e carregar no resto do ano. Entramos no mês do signo de terra, para lidar com as coisas físicas, para lidar com o mundo físico. Nós entramos num mês de terra, representado pelo touro, por um animal, para podermos, com a energia da terra, a energia da paciência, da calma, da tranquilidade, quando nós temos que lidar com a encarnação, com a lei da gravidade, quando temos que lidar com as condições de sustentabilidade da vida física, com o nosso sustento, mas não só o sustento no sentido de quem paga a tua conta, mas o sustento é o que tu come, o que tu busca de prazer, o que tu busca de alegria, o que tu busca abraçar, sentir, como tu sustenta teu corpo, mas não é só o corpo do dinheiro, o corpo físico, não é mas é o corpo da saúde, o corpo em todos os sentidos. Como tu busca teus recursos, e a nossa vida é isso. A base de toda a nossa vida ela é taurina. Então, nesse momento, nesse ciclo, nós estamos aqui para poder refinar esse touro que existe em nós, nossos instintos animais, nosso instinto que busca o sustento de qualquer forma, de uma forma imediatista, desesperada, e que muitas vezes é apenas uma repetição daquilo que os outros fazem ou daquilo que nos vendem, mas a gente nunca para para pensar o que eu gosto, o que eu vim fazer, como eu sei fazer, como eu posso buscar o meu sustento, o que está embaixo dos meus pés, por onde eu caminho e como tu caminha nessa vida. Os recursos, como tu busca os teus recursos, né? Recursos para tudo, para ser feliz, para ter conhecimento,
para relações, recursos para ter uma saúde boa. Esses dias em aula eu perguntei, tu cuida da saúde todo dia? A pessoa pegou e disse, não. Eu disse, como não? Nós precisamos aprender a cuidar dos nossos recursos todos os dias, cuidar da nossa saúde todos os dias, cuidar da nossa beleza todos os dias, cuidar da nossa prosperidade em todos os sentidos todos os dias. Touro nos ensina sobre a nossa natureza e a nossa natureza em volta da própria natureza, que pode ser a cidade, o asfalto, o prédio, a casa. Tem as árvores, tem a grama, tem os bichos, tem o cachorro latindo. Como a gente lida com a natureza? Todas as naturezas. Qual é a integração, qual a comunicação, qual a conversa? Aí tu vai pensar no teu dia a dia, tu tá tão voltada para, tá tão fechada, tá tão centrada, que agora é o momento de poder se abrir, poder pensar. Por quê? Porque toda a nossa abundância está nessa natureza. E no momento em que a gente se fecha e não se relaciona, tu não cicla teu processo de abundância, de prosperidade. Que consciência tu tem de ti, que consciência tu tem do teu corpo, que consciência tu tem dos teus valores. Que mês incrível esse para que a gente possa melhorar a nossa vida. E o grande sentido desse mês é que a palavra Iyar forma a frase Ani Hashem Rofecha. Eu sou o Deus curador. E é por isso que, neste mês, nesse ciclo, nós acordamos Elohim Haim, Deus vivo. Nós temos um Deus com muitos nomes de Deus. Cada nome de Deus é uma luz, é uma bênção, é uma energia tão intensa, tão forte, que sempre vai nos transformar. Esse mês que tem uma radiação única de cura, mas, para surpresa, a cura deste mês não é a cura só do nosso corpo físico, mas o corpo físico que é a nossa própria vida. É a cura da vasilha, é a cura de toda a fisicalidade. Como é bom neste mês ter consciência da nossa propriedade, porque touro é o que se apropria. E a propriedade que é a própria terra. Todos nós somos donos da terra. Todos nós. Não existe alguém, porque é dono de todas as empresas, é acionista de todas as empresas da terra e define valores, dinheiro. Ele é o dono do mundo. Ele não é o dono do mundo. Essa consciência é a consciência que nós precisamos voltar a ter. É trazer de volta o divino que existe em nós e que nesse ciclo, esse divino se apresenta com estas energias para acordar dentro de nós, porque nós somos um todo. Nós somos as 12 energias dos 12 ciclos lunares. Mas neste ciclo, é o ciclo que trazemos essa energia de andar com os pés e ir construindo com os pés na terra, e ir construindo nessa terra tudo o que nós precisamos para o nosso sustento. A construção das relações com a terra, com a matéria e com o corpo. A matéria te domina. A verdade é essa. E poder sair desse lugar, dessa idolatria, dessa diminuição de si mesmo. Isso é tão verdadeiro que não é por acaso que nós temos o touro, que é uma representação do bezerro de ouro. Esse é o perigo desse mês. Esse é o perigo da energia que existe no touro. O perigo da energia da matéria é que ela nos governa, quando não é assim, quando nós devemos governar. E essa é a cura desse mês, onde podemos voltar a governar a matéria. Estamos num mês de touro, um mês da terra, a terra que é um elemento feminino, que é exatamente uma vasilha e que tem o poder de atração, de recebimento, e é por isso que a terra se torna algo manifesto, porque decanta e se apresenta. Um mês de construção, um mês do corpo, da estabilidade, um mês da prática, do trabalho, do fazer, do ir lá, do botar a mão na massa, o mês de construir teu território, da posse. O que é teu? O que Deus te deu para que tu cuide? Da estética,
de cuidar para manter um equilíbrio, porque o estético é a dimensão do equilíbrio, o estético é aquilo que se conversa o tempo inteiro, que tem uma dimensão de fluidez, isso é o sensual. O signo de Touro faz a gente ter consciência dos nossos 5 sentidos e do prazer, da persistência, da economia, porque a gente sabe que aquilo é importante, então a economia tem esse sentido. E existe, claro, os elementos de desequilíbrio, onde a posse e a economia é o retenho o tempo todo. E aí, no reter, nós vamos ter um monte de problemas físicos, porque a gente passa a reter tudo. O touro, ele retém, porque ele é um ruminante. Ele come, ele engole, ele devolve para voltar a mastigar. Por isso que o taurino ele precisa pensar várias vezes, ele precisa pensar, por isso que ele vai ter uma lentidão, porque ele precisa criar o touro um momento sagrado para ele poder ruminar. Ele vai para a sombra, ele se deita, ele fica lá curtindo, ruminando. Ah, quantos de nós não ruminam seus problemas? Mas ele engole. E ele faz isso porque ele sabe que ele precisa digerir várias vezes, ele precisa ainda quebrar o alimento, porque o estômago não é perfeito, eu diria assim. Ele não é como nós, que numa garfada, mastigamos, põe para dentro, né? A gente consegue fazer essa digestão. Ele precisa ir, voltar, e foi dado a ele, então, esse poder desta tranquilidade e dessa paciência. O touro rege a alimentação, ele rege a arte, ele rege a forma, o afeto, o amor, os valores. Qual o valor que eu dou para aquela pessoa, para a minha relação com aquela pessoa? Qual o valor que eu dou para essa caneta, que para mim pode não valer nada, mas para ti pode valer milhões? Qual o valor que eu dou para a vida? Qual o valor que eu dou para o meu trabalho, para o meu conhecimento? Ah, como nós lidamos mal com toda essa energia de touro. Nós não nos valorizamos, não valorizamos os outros, não olhamos para si próprio, não sabemos cuidar de si, cuidar das suas coisas e dar valor para o que a gente tem. A gente só quer ter, mas a gente não faz a essência do touro. Que momento importante para a gente poder curar tudo isso. Touro que lida com a terra, com a agricultura, com a agropecuária, com o dinheiro, com as posses, com tudo que é concreto do nosso mundo. Com o mundo! Esse ciclo é um ciclo para termos consciência disso e um ciclo para termos contato com o mundo emocional, porque é o sensorial. O que eu sinto? A consciência do equilíbrio e do desequilíbrio das emoções que acabam gerando as doenças. Por isso que esse é o mês para a gente ter mais consciência das nossas reações emocionais e poder prestar atenção o que está acontecendo nesses primeiros dias na tua vida, porque é o sinal daquilo que tu tem que ir curando. Então, é um momento muito particular nesses 3 primeiros dias para a gente poder meditar e desejar e pedir para a luz espiritual para que nos ajude a curar essas questões emocionais que nos irritam, que nos tiram do centro, que te deixam mal, que isso e aquilo, que te deixam preocupada, que te tiram o sono, para tu poder curar. Porque aí está a raiz de muitas questões, não só físicas do corpo, mas das questões também materiais, das questões de relacionamento, das questões de valores. Por isso que nesse momento nós podemos curar os nossos impulsos e tudo que nós não estamos dando valor e ar. O mês de interiorização de todos os elementos materiais, é o mês de ter a consciência do prazer de ter. Ai, pode! Por que não? Porque esse ter, ele vai ter com uma consciência de que tu recebe as coisas para ti, para que tu cuide, tu valorize, para que tu veja que dentro de todas as coisas físicas existe a luz divina, existe essência. O divino está em tudo, Deus está absolutamente em tudo, não há nada sem ele. Algumas coisas, obviamente, a luz está tão oculta, tão escondida, que o nosso trabalho é revelar essa luz. Mas no mal a Deus está oculto a luz ali.
E o nosso trabalho é revelar a luz ali, é ajudar a transformar esse mal em bem. Não fuja, não negue. Esse é o mês de construirmos a nossa moradia. A moradia tanto do corpo, quanto da moradia, o lugar que nós moramos. Nossa casa, nosso prédio, nossa rua, nosso bairro, nossa cidade, nosso país, a Terra, o universo. É também um período maravilhoso para reorganizarmos o nosso dia. O que é mais importante, o que não é? Qual é o valor das coisas? Às vezes nós estamos tão no caos no dia a dia que agora é o momento de determinarmos. Ah, Adriana, não tem uma, um código, uma magia para fazer isso rapidamente? A magia, ela existe dentro da Cabala sempre, mas a condição do imediatismo nos impede de acessar a magia e fazer acontecer. A condição da consciência tão voltada para fora nos impede de... A condição do julgamento, da culpa, do medo, de todas as emoções raivosas que nós vivemos, impede da magia acontecer e alimenta o mal. E aí o mal, ele se mantém e ele se fortalece. Esse é um mês para a gente trabalhar muito com assimilação. O que eu estou absorvendo? Ligo a TV e estou absorvendo aquilo sem me dar conta. Aonde eu vou ter apegos? E nós temos muito apegos. E o que eu aprecio? O que é bom, o que não é? O que eu gosto, o que eu não gosto? É o mês de ter mais consciência dos desejos e dessa questão. O que eu gosto, o que eu não gosto? O que eu tenho, o que eu não tenho? O que é importante que me traz sustento? A palavra sobrevivência, às vezes ela é muito pobre, mas é a palavra boa para a gente pensar. É, o que me traz? Porque aqui a sobrevivência do touro é prazerosa. O que me traz prazer? Porque muito a gente busca sem precisar, muita coisa a gente tem que é inútil, muito a gente deseja que é totalmente inútil e a gente perde tempo. E perde prazer, porque tu poderia estar vivendo feliz com o que tu tem, com a tua busca, que é para ti, que é tua, mas tu fica buscando o que é do outro, o que te venderam. E, na verdade, aquilo não é teu, é falso, e te tiram e tu ainda sofre. Para que sofrer pelo que não é nem teu? Esse é o momento da gente encarnar. Muita gente está em sofrimento, busca álcool, drogas, busca qualquer loucura, busca prazer num sentido só do instinto físico e só sexual, porque não está encarnado. Não está encarnado. A alma não está dentro do corpo. E a pessoa foge o tempo inteiro, ou existem forças que não permitem com que ela consiga fazer esse casamento, essa encarnação. Ter significa obter responsabilidade. Se eu preciso, aquilo que eu tenho que cuidar. A gente quer ter muito, mas a gente esquece que a gente brinca e diz, né? Tem um preço ter. Eu tenho que cuidar das coisas. Ter é fácil, cuidar já é diferente. O mês Iar é o mês da gestação da Terra. No seu nome, nós encontramos o quanto o divino ele é o grande curador de tudo, ele cura. Né? E curar, a gente vai ter que pensar o que significa curar. Curar é trazer essa luz, é dar a luz. Curar aqui também é enxergar melhor, é deixar a luz fluir pelos nossos olhos sem raiva, sem ódio. Curar é administrar. Dentro da palavra Iar, nós temos 2 códigos. Resh Yud Yud, que cura nossos olhos, cura a raiva. Aleph, Resh Yud, que na verdade é a palavra Ari, que é o leão, que é essa grandiosidade, que é esse lado que vai gestar, esse lado gestor. Esse é o momento de aprendermos a sermos os nossos administradores, para poder dar valor e aprender a administrar a sua própria rotina, a sua vida, o seu dia a dia, aprender a administrar o dinheiro. Qual o valor que tu dá? É o mês de pensar sobre isso. Se nós não reconhecemos o nosso próprio valor, nenhuma pessoa pode realmente valorizar o que e quem eu sou, e muito menos o meu trabalho, as minhas ações, simplesmente quem eu sou. Nós choramos pelos cantos que não trazemos a abundância e a prosperidade,
que perdemos dinheiro, que não ganhamos dinheiro, quando nós não entendemos que quem rege o dinheiro, um dos planetas é Vênus. E Vênus é um planeta do amor. A grande maioria das pessoas acaba odiando o dinheiro, ou odiando os processos de troca, ou as ferramentas de troca. Ou simplesmente não amando e não dando valor para aquilo que tem para oferecer. Às vezes é só racional, porque lá dentro não é. E aí nas suas falas diárias vão, na verdade, trazendo um processo de desvalorização. Eu preciso valorizar meu trabalho antes de eu entender que tu estás olhando para mim e está querendo comprar o meu trabalho. Eu preciso sentir que ele é importante. Eu preciso ver que ele é necessário. Eu preciso sentir que sou um canal da luz espiritual. Mas para ser um canal, de verdade, nós vamos precisar ter mais consciência dos nossos 5 sentidos. Touro fala da vida diária, concreta, de como estamos lidando e como estamos trazendo essa luz para esse mundo. Sustento. Não existe sustento sem conexão. Não existe sustento sem a gente se dar as mãos um pelos outros, uns com os outros. Nas orações da manhã, quando nós nos encontrávamos, e ainda hoje nos cursos de meditação, nós fazemos a oração do sustento, do dinheiro, da abundância, da prosperidade, voltado para os outros. Eu preciso aprender a rezar para que vocês tenham abundância, riqueza. Porque não há riqueza na minha vida se os outros não tiverem riqueza. E qual é a nossa tendência? É ter inveja da riqueza do outro, é odiar a riqueza do outro, é ter raiva da riqueza do outro. É ato reflexo, emoção reflexa. E a gente precisa vencer essas emoções nesse mês. É o mês de termos mais consciência de que a gente precisa ter uma consciência para entrar num sistema circular, o circular da energia. E é no circular que nós vamos entender que aprendemos nesse ciclo sobre conexões. Conexões. É um mês muito bom para fazermos negócios, restabelecermos conexões com outras pessoas. E nessas conexões, muitas vezes a gente vai pensando só em enriquecer, em ganhar para si. É automático, isso é um ato automático, porque já faz parte da nossa cultura. E poder vencer isso e pensar, como eu posso fazer para que nós possamos enriquecer? Nós possamos enriquecer. E aí eu oferecer, fazer negócios com o outro, mostrando o quanto ele vai ganhar. O que te sustenta? Há questões desse sustento que tem a ver exatamente com a ideia do pão, que é uma representação da matéria, do dinheiro, do alimento, da casa, da roupa. E há, obviamente, o sustento das relações. O que te sustenta e como a tua vida está acontecendo. Porque o dinheiro, que no fundo é uma das coisas que se pensa muito, ele vai vir a partir de uma conexão e de boas relações também que tu tem. De boas trocas que tu faz. E como tu lida com o sustento, que é a matéria mesmo. Qual a relação tua com a matéria? Nós temos um touro muito superficial, a gente quer ter, mas a gente às vezes não aproveita tudo que a gente tem. É claro que nós podemos, nesse mês, entrar em conexão com a memória que pode existir em muitas das nossas almas, que trouxe e fica no corpo a memória da guerra, da fome, né? De momentos na história que tu passou por grandes dificuldades, e aí tu vem nessa vida que nós temos uma riqueza única de toda a história da humanidade, nós hoje somos a humanidade mais rica. Nós nunca tivemos tanto a luz espiritual, a gente sempre diz que o universo é próspero, a luz é próspera, Deus está sempre querendo nos dar. Nós nunca tivemos tanto isso no nosso entorno.
a questão que tu pode fazer, mas eu não me sinto assim, ou eu não estou nessa riqueza, ou eu me sinto pobre. E aí, quando tu tem essa noção de que tu diz para ti mesmo, eu me sinto pobre, é diferente de eu estou pobre. São dois mundos que devem ser trabalhados de forma diferente. Guardar-te-ás de todo o mal. Fonte do sustento é o mundo celestial. Prosperidade se chama Parnassá. A pobreza persegue qualquer um que esteja atolado em um mundo de impureza. A impureza faz com que o cérebro fique confuso e enevoado. Isso confunde a mente e causa baixa capacidade de atenção e falta de paciência. E essa falta de poder cerebral também irá fazer com que alguém não tenha sucesso em seus negócios. Nós nos tornamos impuros pelos nossos sentimentos, pelos nossos pensamentos, pelos nossos atos, pelo que nós comemos, pelas nossas relações, pelo que nós vestimos, pelo ar que nós respiramos. E, óbvio, quando eu falo comer, tem a ver com beber também. Esse é um mês para poder fazer esse processo todo de parar para pensar e rever tudo isso. É claro que touro lida muito com as questões daquilo que tu come, porque ele rege a boca, ele rege a alimentação, ele rege o alimento, ele rege a capacidade de transformar o alimento. Então, os grandes chefes têm sempre uma energia forte de Vênus ou do touro. Cozinhar, o lidar com a arte, com trabalhos manuais, tem muito a ver com o signo de touro. Lidar com o dinheiro, transformar a obra, dar um valor e saber fazer a troca. Buscar conhecimento ou buscar qualquer tipo de técnica ou práticas que vão agregar ao teu currículo. Mas qual o teu desejo? Para fazer tudo isso, transformar a tua vida, tu vai precisar tocar no ponto mais importante do touro. Qual o teu desejo? Em touro, a gente precisa aprender a se amar. Em touro há um instinto de sobrevivência. É da tua natureza buscar a vida, não a morte. Buscar a vida. No touro, nós temos que aprender a amar. Amar quem nós somos, o que nós fazemos, amar o dinheiro que nós trocamos, ganhamos, recebemos, amar o dinheiro que nós pagamos, amar pagar. Pode ser estranho isso, mas você precisa aprender a entender o processo de troca. Circular energia é entender que o dinheiro é energia e precisa ser circulado. Porque é luz. E quando eu entendo que há luz no dinheiro, que há essências no dinheiro, os meus negócios começam a se transformar e eu não vou negociar com qualquer pessoa, e eu não vou fazer qualquer negócio. Porque eu não quero que uma energia impura entre no meu negócio. Ashrai, Yoshvai, Veyotechaot, Yahalelu, Slar. Felizes são aqueles que habitam em tua casa, eles estão sempre te louvando. Slar. Ter essa consciência de que nós habitamos na casa do Senhor, na casa de Deus. Quando o povo hebreu, saindo do Egito, no mês de Ares, ele tem esse impulso, essa libertação, eles começam a fazer a caminhada, eles saem felizes, super alegres que eles se libertam daquele passado, daquela dor, daquele sofrimento, mas daqui a pouco eles caem em si, eles começam a se dar conta que eles estão caminhando no deserto, eles reclamam para Moisés e dizem que o Moisés queria matá-los e eles querem voltar para o Egito. Nós normalmente temos muita dificuldade de lidar com os processos de mudança e de transformação, porque é um momento em que todo aquele ânimo, toda aquela energia, todo aquele êxtase, ele é fogo, ele vai diminuir, podendo até se apagar.
E a gente entra, então, no ciclo lunar, que é de terra, em que baixa, e a gente entra em contato. E muitas vezes entrar em contato com aquilo que nós somos, aquilo que temos, os nossos valores, pode trazer esse sentimento de frustração. Mas aí tu voltou para uma pequenez tua. Quando o caminhar no deserto era uma forma de fazer com que aquele ser pudesse ter uma visão mais ampla e maior da presença divina e desse contato com o divino. E perceber que nós habitamos na casa de Deus, e que a tua casa é a casa de Deus, e que aquilo que tu tem é também de Deus. E quando a gente vai mudando esses pequenos sinais dentro da nossa mente, tu vai ampliando e tu vai desejando, eu quero que mais coisas entrem nesta casa onde eu habito. Porque isso faz parte do teu cenário, o que tu enxerga, e talvez muita coisa que tu tem, tu nem veja, tu nem olha. O que tu tem que tu usa, que é útil? Durante esse ciclo lunar, nós aprendemos a abrir nossas mãos. Poter et adecha, umasber lekal kai pratzon. Tu abres tua mão e satisfazes todos os seres vivos com favor. Quando nós falamos e meditamos nessa frase, nós abrimos nossas mãos para poder receber. E a sensação ela é incrível quando tu abre as tuas mãos para poder receber. Tu tem uma sensação de amplitude, tu tem uma sensação de compartilhar. Porque a nossa tendência está assim, é nos contrair, nos fechar. Abram a mão. Durante esse mês, nas tuas meditações, aprende a abrir essas mãos. Por isso, visualiza. Poter et adecha. Visualizando as letras P, Aleph, Yud, Samech, Aleph, Lamed, Het, Tav, Kaf, Dalet, Yud, Kuf, Resh, Nun, Vav, Samech, Aleph, Yud, Resh, Tav. Para trazer com as tuas mãos, as tuas palmas abertas, toda a prosperidade. Essa frase, ela é dita sempre depois das refeições, onde nos conectamos com a oração pós a refeição, que é para trazer toda a abundância e a prosperidade. Para ver como o alimento que nós comemos é um canal de abundância e prosperidade. Mas será que a gente come com essa consciência? Em agradecimento? Durante o mês de Touro, nós nos conectamos com a frase Hassim Kadosh Berov Tufcha Nachel Adatecha, o poderoso e santo, com a abundância da tua bondade, guia a tua coletividade. É toda uma conexão de abundância, de luz, de prosperidade, de riqueza, de ter a consciência da nossa relação com a vida na matéria, a vida física. Nós corremos tanto que não temos essa consciência de verdade. Qual o valor que nós damos para a vida? Como vivemos as relações? Como vivemos o amor? Como vivemos a troca? Porque abundância e prosperidade só existe quando existem trocas. O amor, ele de verdade, ele é um verbo de troca. Ninguém ama sozinho. Eu preciso me amar. Mas eu vou me amar para poder oferecer o amor, senão eu não tenho nada para oferecer. E eu vou para a vida querendo o tempo inteiro só ser amado, só ser amado. E aí eu só atraio pessoas que também só querem serem amadas. E aí ninguém se ama, ninguém troca. E esse é o mundo de impurezas. E essas são as relações de impurezas. A nossa vida hoje é uma vida em que precisamos curar. E para curar, muitas vezes a gente precisa tocar e viver o lado contrário, para poder dizer isso eu não quero. E para poder viver as consequências, sentir na pele, sentir no bolso, sentir a dor. Ter amor começa com essa consciência de si, ineni.
em que nós começamos a sacralizar, a amar a si, o eu, o Ani, amar o lugar, o espaço que a gente está, aonde eu estou nesse momento. Amar o corpo da vida, e amar o outro. Porque o outro entra no meu espaço. O outro faz parte do meu espaço. Esse é o mês para que a gente possa aprender a amar, construir relações, a nos responsabilizar por aquilo que a gente constrói e a sustentar. Sustentar não significa, a gente sempre entende sustentar como pagar a conta, né? Mas sustentar é, tu sustenta a dor do outro, tu sustenta quando o outro está mal, tu sustenta quando as outras pessoas estão passando por dificuldades. Tu consegue sustentar situações de crise do casamento, situações de crise da empresa. Tu consegue sustentar momentos em que talvez não é o teu momento de ganhar dinheiro, mas é teu momento de fazer outras coisas e saber lidar com ciclos e fases que nós vivenciamos, com ciclos de altos e baixos. Como é que tu sustenta? E aí a gente vai ir para uma palavra, que é a palavra cor, que é forte. E touro é um animal forte. Mas nós preferimos construir o bezerro de ouro, que é, deixa o bezerro me sustentar, deixa o sistema me sustentar, deixa o sistema governar, deixa o sistema trazer, deixa o externo, o sistema é qualquer coisa, aqui é o externo. Menos eu. Eu vou ficar criança toda a vida. Por isso que é um bezerro. Mas a gente precisa tornar o bezerro touro. Um touro forte. Vênus, que é Nogá que é um véu. Vênus que representa o amor, a estética, a troca, o feminino, os gostos, as preferências, os valores, as posses. Também é a energia da administração financeira. Vênus que nos ajuda a nos conectar com a nossa pele, nos acalmando, os aspectos sensoriais, os 5 sentidos, as trocas de temperatura. Vênus que eu preciso é olhar, viver. Vênus que é o espelho que me devolve a minha face, quem eu sou, o que eu sou, e me ajuda a fazer com que eu consiga encarnar. Por isso a cruz, que está no símbolo, que é da transformação no sentido de encarnação. Mas Vênus é uma clipá, porque Vênus tem uma dimensão muito superficial também, né? Às vezes o Vênus ele representa o amor mais superficial, é o amor do ter, né? Por isso que é uma casca que não nos permite a verdadeira aproximação à espiritualidade, traz o engano interno. Não permite que acorde e que nos conecte com a verdadeira espiritualidade, com a essência, fazendo com que a gente acredite que a gente já fez tudo o que tinha que fazer, todo o esforço, tudo só para sustentar a fisicalidade. Touro tem esse problema, por isso que a nossa imaturidade da humanidade é que no processo de evolução nós paramos em touro. E depois a gente fez tudo infantil, todo o restante do ciclo astrológico muito infantil. E a gente agora entra em touro para nos preparar para que no próximo ciclo a gente possa receber o que nos leva uma oitava acima, que é Shavuot, que é a Torá, que é o conhecimento, é a coluna do meio, que é sim o poder da magia. Que é sim o poder da magia. Mas só vai ter magia quando tu tem total noção quem tu é e o que tu é aqui. Tu tem que contatar quais são as tuas habilidades de sobrevivência. Quais são as tuas habilidades de sobrevivência? Vênus é um planeta de grande benefício, porque requer trabalho interno e conhecer, apreciar e valorizar a nós mesmos antes que possamos garantir o recebimento desses mesmos aspectos de outras pessoas. Para eu viver o Vênus já andando e amadurecendo, eu preciso botar esse Vênus dentro de mim.
não só a beleza externa, mas para uma beleza interna. Eu preciso aprender a amar. Amar a mim para poder procurar um parceiro, poder atrair o parceiro e trocar. Por isso, eu preciso aprender a dar o valor e ter valor. O que que eu tenho para oferecer? O que eu tenho para oferecer? Vênus tem uma característica como planeta, é o único planeta que ele faz o giro contrário dos outros planetas. Ele tem um movimento horário, enquanto os outros planetas têm movimento anti-horário. E esse movimento dele, que é da esquerda para a direita, é um movimento de julgamento. E o julgamento é importante para a revelação da luz. Mas Vênus, a gente usa o julgamento de Vênus para dizer, ai, que pessoa feia, ai, que pessoa bonita, ai, que isso, ai, que aquilo. Então, a gente usa o Vênus, que rico, que pobre, para esse julgamento, ele está totalmente invertido. Estamos sob o elemento terra, momento de olhar para a terra, cuidar da nossa terra, pensar em plantar, colher. O elemento terra delimita a ação dos astros com praticidade, estabilidade e pragmatismo, a materialidade e a realidade, reconhecendo seus próprios limites e avançando pouco a pouco rumo a seus objetivos. Sustento, manifestação, vida externa, paciência, solidez, segurança e aprender a trabalhar nesse mundo. Ah, touro, né? Touro que rege a voz, a garganta, o pescoço, nos traz também o mês para a gente aprender sobre o autocontrole, aprender sobre o amor. O touro, ele tende a justificar tudo e buscar beleza em tudo. Ele vem a luz e o bom em tudo. São pacifistas, são pacíficos, são tranquilos. Dificilmente tu tira um touro do seu lugar. Difícil um touro ficar brabo, mas quando ele fica muito brabo, ele tem que sair correndo, porque ele se torna bastante, porque ele é forte, ele se torna perigoso. Dificilmente eles brigam, gritam, reclamam. São bastante conservadores, saibam que é o signo e a energia que não aceita mudança. Amam a ordem, buscam um líder, bloqueiam a si mesmos, porque ele acaba engolindo a fúria. Ele se engessa, ele é possessivo, ele não muda. Então, isso eu estou falando dos taurinos. E a gente, nesse mês, também lida um pouco com essas energias, porque todo mundo tem essas energias dentro de si. Os desafios desse ciclo faça todas as mudanças possíveis em sua vida. Agora é a hora de olhar para essas mudanças. E aí eu vou, de tarde, mostrar, porque a gente vai falar de astrologia também, do momento atual. E aí eu vou falar do Elohim Raim, tá? E aí que tem as nossas conexões, que são as mais importantes, para que a gente consiga fazer essas mudanças, para que a gente consiga sair da zona de conforto, para que a gente consiga tirar as nossas teimosias, nossos apegos, botar de lado, para que a gente aprenda que esse é o momento para fazer movimento, para poder girar a roda, para poder encontrar onde eu não estou bem, onde eu estou no desconforto, aonde eu também não estou me esforçando para poder dar um salto na minha vida, onde eu estou me julgando, me culpando. Aprender que quando eu recebo do outro uma crítica, quando eu recebo um elogio, eu tenho que olhar, eu tenho que acolher os dois, mas voltar para dentro de mim para poder aprender a me valorizar e ver a minha beleza. Aprender a valorizar o meu tempo e o tempo dos outros. Aprender a valorizar o lugar, o meu e o dos outros. Cuidar dos outros, cuidar de si, são coisas absolutamente fundamentais desse período. E a gente poder pensar como a gente pode curar-se nesse mês, como a gente pode curar essas diferentes áreas da nossa vida que não estão bem, porque é um momento de muita consciência da vida física mesmo. E não é os outros, porque o tempo inteiro a gente está falando do mundo, dos outros, do governo, disso, daquilo. Não, é tu. Porque o tempo inteiro está dizendo, eu dependo do bezerro de ouro, eu dependo do bezerro de ouro, eu dependo do... Tu está o tempo inteiro colocando a tua luz, o teu divino, numa coisa que não tem luz, que quer levar a tua luz o tempo inteiro, que só quer tirar a tua luz. Para de dar luz para quem só quer tirar a tua luz. Então, busca rezar para encontrar a tua cura. Busca mudar teus alimentos, o que tu come, o que tu bebe. Busca te conectar com a natureza.
e buscar de uma forma consciente a energia abundante de cura que existe na própria natureza. Busca o sol, mas te conecta com esse sol que vem te abraçar para te curar. Faz diferentes tipos de ações, regimes, que são de desintoxicação nesse mês. Te desintoxica, limpa tua mente, tuas emoções, teu corpo, teus órgãos. É fundamental. E medita todos os dias nas letras P-Vav. Através da letra P, Deus criou Vênus. E através da letra Vav, criou a constelação de Touro. As letras hebraicas são letras sagradas, é o DNA da criação, e cada letra foi um canal de uma frequência e de uma vibração que permitiu com que fossem criadas muitas coisas. Segundo o Sefer Yetzirah, livro da formação, escrito pelo patriarca Abraão, Deus se utilizou da letra P para criar o planeta Vênus, Nogá, e a constelação de Shor, de Touro. A letra Vav, a sexta letra do alfabeto hebraico, é a letra que vai ligar o mês de Pessah com o mês de Shavuot, que nos liga da saída do Egito, da escravidão que a gente tem dentro da gente, das coisas que estão fechadas, sofridas, até chegar num lugar que é um lugar onde nós recebemos nossa verdadeira liberdade espiritual e nossa maturidade espiritual. Vav, que faz a conexão com o amor. Vav, que representa a conexão com todos os aspectos emocionais que a gente tem que ter, controle, noção, conhecimento e domínio. E a letra P, que representa a boca que fala todos os dias a contagem do Homer e que começa o seu processo de expressão, de fala e de construir, porque a contagem é uma organização de todos os campos espirituais para que a gente possa ir encarnando e ir construindo as coisas. Tu não começa a ter os projetos se tu não organiza tudo na tua volta, e a contagem é uma das formas da gente poder organizar. A letra P, que nos liga a todo um novo começo, a todo um processo de desenvolvimento. Touro, que representa o arcanjo Raniel, planeta Vênus, a cor rosa. O dia da semana, sexta-feira, a energia de Netzar, a pedra topázio. Raniel, que é a graça de Deus, o arcanjo da graça, da vida, do amor, da beleza, da arte e da música. A tribo de Issachar, são os eruditos, são aqueles que fazem a contagem também do Homer, são aqueles que trazem sabedoria, clareza e direção, e que são o sustento espiritual, porque são o sustento do estudo e da educação, são os conselheiros que sustentam a nossa vida. Volto a convidar vocês para o 27º Retiro de Kabbalah, para quinta-feira, dia 27, uma live no canal da Elisandra. E Touro, que nos convida para aprender a viver um dos maiores sustentos, que é um sustento espiritual. Mas dentro do sustento espiritual, que é o Shabat, nós vamos ter algo que é fundamental, o poder das 3 refeições do Shabat. Não poderia deixar no mês de Touro falar exatamente sobre um dos pontos tão concreto. No 7º dia, o dia que representa a integração, a unidade, o casamento entre o céu e a terra, o poder do número 7, o 7 cabalístico, que é um dia de cura, afinal nós queremos nos curar. E nós queremos nos curar em todas as áreas da nossa vida, e um dos pontos que nos ajuda a nos curar de tudo é o Shabat, porque é o momento em que no nosso entorno tem uma energia única, mas que tu precisa estar na consciência e receptivos para poder receber essa energia. Precisamos aprender a receber o Shabat na sexta-feira de tardezinha, de noitinha, com a primeira estrela, através das meditações e orações. E nós vamos ter 3 pilares desse Shabat, que são as refeições, momento em que tu está
conectado com a vida física, com a matéria, que são as refeições. À noite de Shabat, nós temos escrito: eu deixo você cavalgar nas colinas da terra, o que significa que Deus, Hashem, está nos dando potencial para controlar a terra, mas isso depende de nossa tomada, de aproveitar o potencial da primeira refeição do Shabat, que é a refeição à noite. Depois do acendimento das velas, das orações, da bênção, o kiddush do vinho, da halá, do pão trançado, nós vamos ter uma refeição alegre, festiva, e que nos dá o poder de controlar energias. Através de cada refeição, nós estamos recebendo muita luz espiritual. E a razão para isso é que há bênçãos que estão vindo para a rainha, que nós recebemos no Shabat, que é a Shekhinah. O Zohar explica que esse é o momento em que nosso pão está sendo abençoado de acordo com a nossa refeição de Shabat. O pão aqui inclui todo o sustento de uma pessoa. E há uma alma adicional durante o Shabat. Isso significa que, durante o Shabat, nós, além de receber a bênção, e a bênção vem pela nossa Neshama, pela alma a mais, por um estado de consciência que a gente entra em contato, por uma outra realidade que chega até nós. Pelo momento de tamanha riqueza, nós entramos nos palácios espirituais. E somos merecedores desses palácios, e somos merecedores de toda a abundância que existe no palácio da Shekhinah. E nos casamos com toda a espiritualidade. Na prática, o Shabat é um momento para nos sentir mais abertos, abertas, amplos, de uma consciência da nossa essência e da essência em tudo. Momento para sair da correria dos 6 dias da semana, para ter uma outra forma de pensar a vida. Momento para nos conectar com alguma outra coisa que a gente não se dá conta que existe e que a gente está tão preso no cotidiano e na rotina do cotidiano. Começamos o Shabat com a refeição da noite. No dia seguinte, nós temos a refeição, que é hoje, do meio-dia. E temos a refeição da tardinha ou da noite, que nós vamos transformando toda uma energia que tu recebe numa energia mais plena, mais madura. No Shabat, recebemos a noiva, que se torna a grande rainha quando chega ao final do Shabat. A noite é a hora da alegria da rainha. Novamente, entramos na energia de Malchut, energia física. Quando comemos a primeira refeição do Shabat, com alegria, é como se estivéssemos participando da alegria da rainha, da Shekhinah. Uma das características do Shabat é viver o dia todo em estado de alegria. E fazer as coisas com prazer e com alegria, com regozijo. Então, nós sempre vamos ter saudades do Shabat. Nós sempre vamos ter uma refeição especial no Shabat, para que a gente possa sempre sentir falta do Shabat e sentir que a gente ganhou algo a mais. A segunda refeição, nós vamos ter, então, você terá alegria em Hashem. Este é um verso que dizemos no Kiddushat Rabat, o grande Kiddush, o Kiddush que precede a segunda refeição, que significa você terá alegria em Hashem, que significa sobre Hashem. Hashem aqui está se referindo ao nível de Zerampim, já explico, que é o próximo nível depois de Malkut, a Shekhinah, sobre a qual falamos à noite. Mas aqui estamos indo mais alto, no topo de Deus, no topo de Zerampim. E ao nível da Atikadisha, que é um nível mais alto. E esse é o nível da segunda refeição do Shabat. O que acontece é que nós estamos criando pilares durante o Shabat espirituais. Qual é a nossa questão com relação a Kabbalah? E por que Kabbalah, de verdade, é um conhecimento profundo e muitas vezes complexo? Primeiro porque a gente entende a vida só aqui física. E a Kabbalah o tempo inteiro está nos remetendo que existe uma realidade enorme espiritual e que nós nos desconectamos dessa realidade. A Kabbalah vai fazer com que a gente centre a vida física e, através do meu veículo físico, eu comece a acessar dimensões espirituais que, devido à nossa consciência física, se fragmentaram
E o nosso ticum, o nosso trabalho, aqui no mundo físico, quando nós estamos realizando as coisas aqui, consertando as coisas aqui, nós estamos costurando coisas na dimensão espiritual. Só que o cabalista, ele vai direto para a dimensão espiritual. E no Shabat, vai direto para a dimensão espiritual. E que tu, então, tu já está através de um momento que é uma refeição. Tu não está tendo que consertar nada, não está tendo que lidar com os desafios, está tendo que lidar com prazer. E este prazer ajuda a fazer com que tu entre em contato e tu costure as realidades que estão no teu entorno e que tu depende dessas realidades para que a luz da bênção chegue realmente a ti. E o Shabat é um momento propício para que prepara a tua vasilha para receber toda essa luz que tu precisa para o restante da tua semana. Está escrito, você comerá a herança dos seus antepassados, o que significa que você a herdará, você será capaz de apreciá-lo. E esta é a refeição do Zerampim, esta é a conclusão das 3 refeições do Shabat. E a bênção para os 6 dias da semana vem dessas refeições. Na última refeição, nós concluímos, nós trazemos e completamos o processo. Então, na refeição de hoje, do almoço, e na refeição da tardinha, junto da Havdalah, ou posterior à Havdalah, né, o posterior à Havdalah, que a gente pode fazer um kiddush, ou ter uma refeição maior, nós vamos completar todas as 3 partes, as 3 dimensões. E, na verdade, nós construímos as 3 colunas da árvore da vida. E transformamos numa coisa só. Nós trazemos essas forças e essas energias, amadurecemos essas bênçãos dentro de nós. Tu tem que trazer a bênção, tu tem que fazer ela criar um corpo em ti e ela se manifestar. E essa é a função dessas 3 refeições do Shabat. Que cada um de nós possa ter essa consciência no dia de hoje dessas refeições. É ter a consciência de que tu não come por comer, de que tu come por sacralidade, de que tu come porque tu queres trazer bênçãos e coisas boas para ti, de que tu come e que tua consciência e tua intenção te ajudam, na verdade, a ser co-criador, co-criadora, a trazer o divino, porque o nosso único desejo é ser imagem e semelhança de Deus. E ser imagem e semelhança de Deus é nós trazermos essa consciência de que somos e podemos, pela mente, pela intenção, criar um mundo abundante e próspero, como nós desejamos.